Na escola, eu tinha alguns amigos próximos, Jason e Brian. Fizemos muitas coisas juntos. Quando chegou a hora de Jason se formar, ele teve que se mudar para Lexington, na Carolina do Sul, devido ao trabalho de seu pai. Depois de nos formarmos e ele ter concluído a mudança com sua família, meu amigo Brian e eu fomos convidados para visitar sua nova casa no fim de semana. Decidimos sair do tédio e começar a caminhar na floresta próxima e no campo que encontramos. Havia um rio panorâmico na área, era uma bela região e parecia bastante tranquila. No entanto, acabamos nos perdendo. Decidimos seguir o rio, perdendo a trilha e sem saber se estávamos indo a montante ou a jusante, sem sons da civilização em lugar algum onde pudéssemos ouvir. Rapidamente, ficamos preocupados em encontrar um telefone para ligar para a mãe ou o pai de Jason e nos tirar de onde quer que estivéssemos. Embora não houvesse nenhuma estrada pavimentada ou rua nas proximidades, continuamos seguindo o rio e chegamos a um antigo edifício com aparência de igreja feito de tijolos vermelhos muito antigos, com um estacionamento de terra e uma estrada de terra que levava até lá, toda coberta de vegetação e arbustos. Decidimos entrar e ver se havia pessoas, e talvez pedir para usar o telefone e obter o endereço de nossa localização. Notamos que havia alguns carros antigos que pareciam ser dos anos 70 ou 80, muito sujos e enferrujados, estacionados no estacionamento de terra, com pneus faltando. Eles eram todos brancos, ou costumavam ser, e estavam alinhados lado a lado. Conforme nos aproximamos, ouvimos sons de música gospel e alguns cantos vindos de dentro da igreja. Ficamos aliviados por encontrar pessoas. Então, entramos na igreja, que parecia ser bastante velha e dilapidada. Espiamos além das portas principais do corredor e vimos o que parecia ser algumas dúzias de pessoas vestidas o melhor que podiam, embora claramente fossem pobres. Quando entramos, uma senhora idosa de cabelos brancos usando óculos de aro de chifre, que estava tocando o piano da igreja, parou de tocar e nos olhou sem expressão no rosto. O que aconteceu depois realmente ficou gravado em minha memória e nunca vou esquecer. Todos na igreja pararam de cantar e deixaram suas partituras cair. Todos lentamente viraram a cabeça e nos olharam com olhares vagos e desagradáveis. Jason disse que lamentávamos interromper e que só queríamos usar o telefone para ligar para nossos pais e que viessem nos buscar. Ninguém falou, e a igreja ficou em silêncio absoluto, exceto pelos rangidos dos bancos de madeira com o peso das pessoas neles. Então, saímos lentamente pela porta e deixamos ela fechar atrás de nós. Nos olhamos com um medo sinistro e silenciosamente partimos. Começamos a subir a estrada de terra, e quando Brian mencionou que não havia cruzes ou qualquer sinal cristão na igreja, olhamos para trás na estrada e vimos que talvez uma dúzia daquelas pessoas, todos homens, haviam saído na frente da igreja e estavam nos observando atentamente enquanto caminhávamos pela estrada. Isso nos assustou e começamos a correr por aquela estrada de terra por cerca de meia hora. Finalmente, chegamos a um posto de gasolina quebrado, que parecia um daqueles postos de serviço completo antigos. Entramos e descobrimos que as prateleiras estavam quase vazias e empoeiradas. Um velho moreno excessivamente bronzeado, com uma bola de beisebol muito oleosa e suja, estava atrás do balcão, lendo um livro antigo com bordas irregulares e páginas amareladas. Ele olhou para nós e disse: "Vocês estão perdidos, né? Apenas sigam o caminho de onde vieram. Entrem e virem à esquerda. Sigam essa estrada até verem um poste telefônico. Sigam em frente pelo poste, descendo a trilha, e isso os levará à rodovia." Agradecemos ao homem e saímos rapidamente. Enquanto caminhávamos em direção ao poste telefônico, olhamos para trás na estrada e vimos o velho na frente do posto de gasolina, com os braços cruzados, apenas nos observando com um sorriso de dente podre no rosto. Chegamos ao poste de telefone, viramos à esquerda e seguimos a trilha até a rodovia mais próxima. Depois de cerca de meia hora de caminhada, já estava escurecendo quando chegamos à rodovia. Tentamos sinalizar para algumas pessoas que passavam, mas ninguém parou. Felizmente, um policial nos viu e parou para nos ajudar.
Contamos a ele que estávamos perdidos e fornecemos o endereço de Jason, ao que ele assobiou e disse: "Vocês estavam realmente perdidos." Levou cerca de 30 minutos para o oficial nos levar de volta à casa de Jason. Durante nossa conversa, ele nos alertou para ter cuidado naquela floresta, já que havia algumas pessoas estranhas por lá. Há muito tempo, cerca de 8 anos atrás, 2 amigos e eu, James e Sean, fizemos algo realmente estúpido. Na época, fazer coisas estúpidas era o que nós fazíamos para passar o tempo. Não somos mais amigos de James, mas Sean e eu ainda conversamos bastante e frequentemente relembramos essa história. Nós tínhamos 19 anos e morávamos em Nova Jersey. Na nossa cidade antiga, no topo de uma estrada montanhosa não muito longe de nossas casas, havia uma igreja abandonada. Os moradores locais sabiam sobre a igreja, que ficava em uma estrada fechada e tinha sido abandonada por muitos anos. Não tenho certeza se ainda está de pé ou qual é a situação atual, pois atualmente moro na Flórida. No entanto, naquela época, James, Sean e eu, sendo caçadores de emoções problemáticos, criamos um plano para trazer um tabuleiro Ouija para a igreja tarde da noite. Era outubro, então acho que estávamos fazendo isso em homenagem à temporada assustadora. Sean tinha o tabuleiro Ouija em seu armário, então ele o trouxe. Eu dirigi nós 3. Primeiro, peguei James e depois Sean, e dirigimos direto para a igreja. A estrada que subia a colina até a igreja estava literalmente bloqueada. Então tivemos que estacionar na beira da estrada e caminhar até lá. Seguimos a estrada subindo a colina até a igreja usando uma lanterna primeiro, para não chamar a atenção. Uma vez que estávamos no topo da colina, praticamente ligamos nossas lanternas. A igreja estava cercada por bosques em todas as direções e tinha um estacionamento de cascalho ao lado dela. A igreja havia sido vandalizada muitas vezes antes e estava repleta de grafites. A grande porta da frente já era uma jarra. 2 de nós tiveram que trabalhar juntos para abri-la porque raspou no chão. No entanto, uma vez dentro, nós naturalmente apenas olhamos ao redor com nossas lanternas para ter certeza de que ninguém mais estava lá. Era definitivamente assustador estar naquele lugar à noite. Sean montou o tabuleiro Ouija e tirou 3 velas de sua mochila. Ele riu e disse que isso adicionaria à experiência. Ele colocou as 3 velas em uma formação de triângulo ao redor do tabuleiro, e quando todas foram acesas, desligamos nossas lanternas. Agora, a única luz no lugar vinha das velas, criando um ambiente muito mais misterioso e uma vibração desconfortável. Não conseguíamos ver mais do que talvez 1,80 m à nossa frente. Começamos a brincar com o tabuleiro Ouija. Sean estava falando na maior parte do tempo. Não me lembro exatamente o que ele disse, mas ele definitivamente começou com as perguntas clichês típicas do tabuleiro Ouija. A prancheta começou a se mover e nós começamos a rir. Eu sabia que um deles estava mexendo com isso. Senti que não era possível brincar com um tabuleiro Ouija com seus amigos sem que alguém estivesse movendo-o pela prancheta. Acompanhamos o movimento e quem quer que estivesse movendo-o soletrou algumas palavras. Enquanto isso acontecia, ouvimos um som estranho, como um estalo, vindo da área do altar da igreja. A melhor maneira que eu poderia descrever é que parecia um grande pedaço de madeira quebrando ao meio. Foi alto e parecia que foi feito por alguém. Todos nós pulamos em reação e corremos para acender nossas lanternas de telefones na direção do altar. Não havia ninguém lá, até onde pudemos ver. Eu acho que os 2 estavam tão assustados quanto eu. O lugar era antigo e desmoronando, então alguns ruídos estranhos aqui e ali não pareciam tão loucos. Continuamos. Todos nós nos revezamos fazendo perguntas ao conselho, mas a prancheta não se movia mais. Acho que foi por causa do som da rachadura, que nos assustou tanto que começamos a levar isso mais a sério. Isso durou algum tempo até outro som da área do altar quebrou o silêncio novamente. Mas antes mesmo de termos tempo de acender as luzes ali novamente, algo pousou no tabuleiro Ouija, fazendo todos nós pularmos e gritarmos. Era uma pedra do tamanho de uma bola de golfe. Nós 3 apenas olhamos para ela. A prancheta, que 2 segundos antes não se movia de jeito nenhum,
estava agora completamente parada. Não havia como qualquer um de nós ter feito aquilo. Nós três nos levantamos e corremos para fora da igreja, gritando, deixando para trás o tabuleiro Ouija e as velas. Corremos colina abaixo de volta para o meu carro, temendo que estivéssemos sendo perseguidos. Não ficamos por ali. Eu dirigi todos de volta para a casa de James, onde ficamos sentados no carro por uma boa meia hora, conversando e nos perguntando o que exatamente havia acontecido. Sean é muito religioso e supersticioso. Ele estava convencido de que havíamos contatado algum tipo de espírito. Eu realmente não acredito em nenhuma dessas coisas. Acredito que havia outra pessoa na igreja conosco, o que considero igualmente aterrorizante. Sean voltou para a igreja no dia seguinte com James para pegar seu tabuleiro Ouija de volta e para verificar as coisas estranhas. O tabuleiro Ouija estava faltando, mas as velas ainda estavam no lugar. Quando eles viram que o tabuleiro Ouija estava desaparecido na entrada, eles decidiram simplesmente sair imediatamente. Até hoje, essa continua sendo a experiência mais assustadora da minha vida. Isso aconteceu em Warren County, Geórgia, uma parte muito rural do interior do estado. Eu estava com minha namorada Marissa, e nós estávamos dirigindo por aí para verificar a área, vendo se era um lugar onde gostaríamos de viver. A região era tranquila e espaçosa, o que era exatamente o que estávamos procurando. Ambos éramos católicos romanos, embora Marissa gostasse de visitar a igreja um pouco mais do que eu. Era um dia de semana, no meio do dia, e não havia muito tráfego. Nós checamos várias coisas na área que seriam importantes antes de decidirmos nos mudar para uma região rural. Dado que Marissa era equestre, tendo passado a maior parte de sua vida lidando com cavalos, um celeiro era um requisito fundamental para nossa mudança para uma área rural. Após verificar algumas propriedades listadas para venda, passamos por uma igreja pequena e bonita ao lado da mesma estrada tranquila. Havia muitos carros no estacionamento da igreja. Não estávamos longe da última propriedade que tínhamos visto. Então Marissa balançou meu ombro e sugeriu que dessemos uma olhada para ver o que estava acontecendo lá, se era algo legal. Estacionei ao lado de uma velha minivan vermelha em um pequeno estacionamento sujo próximo ao prédio. Quando entramos na igreja, percebemos que algo estava fora do comum. Havia 5 fileiras de bancos, cada uma cortada ao meio pela nave ou ilha central. Devia haver pelo menos 20 pessoas lá. Surpreendentemente, eles não eram uma multidão mais velha. Geralmente, em situações como essa, você veria uma quantidade razoável de idosos. No entanto, com base na parte de trás das cabeças de todos, parecia que todos estavam na faixa dos 30 aos 40 anos. Todos pareciam estar sentados em silêncio, talvez em oração, enquanto nós nos acomodávamos no fundo. Conforme nos sentávamos, as pessoas mais próximas de nós começaram a olhar em nossa direção, um por um, e como outros notaram o olhar deles, começaram a olhar para nós também. Marissa e eu nos entreolhamos, depois olhamos nervosamente para todos ao nosso redor. A única coisa que pudemos pensar em fazer foi sorrir, mas ninguém sorriu de volta. Todos nos lançavam olhares indesejáveis. Percebi que nenhuma dessas pessoas estava vestida remotamente bem para uma igreja. A situação estava começando a parecer estranha. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Não havia mulheres ali, além de Marissa. Todos pareciam estar olhando mais para ela do que para mim. Um homem usando uma máscara na frente do que eu presumia ser o altar se aproximou e apontou para nós, perguntando quem nos convidou. Assumi a responsabilidade de responder e disse que estávamos apenas passando e que percebemos que havia uma reunião acontecendo e queríamos participar. O homem claramente não era um padre e aquilo definitivamente não era uma igreja católica romana. Ele nos mandou sair imediatamente e todos na igreja nos olhavam intensamente. Eu disse a Marissa para irmos embora e nós nos levantamos e saímos apressadamente. Corremos para o carro e partimos sem esperar. No entanto, no espelho retrovisor, percebemos que alguém do prédio estava entrando em uma van cinza no estacionamento. Não havia como escapar da sensação de que estavam nos seguindo.
Marissa me pediu para usar o GPS do xerife do condado de Warren e fomos direto para lá. A van cinza continuou seguindo-nos o tempo todo, não colada à nossa traseira, mas o suficiente para tornar evidente sua intenção. Quando finalmente chegamos ao estacionamento público do escritório do xerife, a van continuou dirigindo pelo caminho. Assim que desapareceu de vista, fomos direto para casa e nunca mais olhamos para o condado de Warren. Claramente tínhamos entrado em algum tipo de reunião de culto, mas não entendíamos por que alguém nos seguia ou por que tinham sua reunião à luz do dia, sem sequer trancar a porta. Se você é fascinado pelo desconhecido, apaixonado por histórias arrepiantes, você veio ao lugar certo. Junte-se a nós agora. Aperte o botão de inscrição, clique no sininho para receber as notificações e embarque nesta jornada pelo desconhecido.